noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, agradecendo sempre a equipe Espirais de Luz e a todos os nossos queridos irmãos envolvidos e a espiritualidade maravilhosa que está sempre aqui nos auxiliando e sempre disposta a nos intuir para o entendimento claro de cada um que assiste e que aprende através do ensinamento do Espiritismo. O tema de hoje é os animais e o Espiritismo. Exatamente, esse é um tema que antigamente, se a gente começasse a falar, as pessoas falavam assim, animais, Espiritismo, por que eles estão estudando isso? De acordo com René Descartes, eu não sei falar direitinho, não, porque é francês, mas para ele animais eram máquinas, tá? Eram seres orgânicos, mas não tinham alma, não tinham essência. Pois é, o Espiritismo trata isso de uma outra forma. Vamos entender mais ou menos, porque existe uma questão que envolve os animais e isso existem explicações para os nossos irmãos animais na codificação kardeciana. Nos últimos tempos, nós notamos que o convívio com os animais tem mostrado feitos incríveis e demonstrado que eles estão evoluindo de uma maneira muito rápida para nossos padrões de evolução humana numa visão mais terrena. Essas criaturas, elas estão aprendendo com facilidade várias coisas que antes nem se cogitava ensinar e ao mesmo tempo demonstrando afeto incondicional e contribuindo para uma vida mais sadia daqueles que os cercam quando bem compreendidos e orientados e respeitados dentro do seu ambiente natural. A gente pode ver isso, gente, com aqueles vídeos que estão viralizando na internet, onde tem aquele rapaz que ele tem contato com leões, ele abraça leão, tigre, ele abraça puma, sabe? Tem aquele menininho lá na Índia que criou uma anaconda, e a anaconda cuida dele como se fosse um neném, né? Os indianos e o contato com os elefantes e o respeito com os bovinos. Então nós temos várias manifestações de que o homem e o animal, mesmo sendo selvagem, conseguem conviver pacificamente desde que haja um respeito por essas individualidades, por esses espaços, né? Em A Gênese, capítulo 7, item 32, os espíritos esclarecem que a criação dos animais por Deus certamente tem um objetivo muito maior do que o prazer de aniquilá-los que os seres humanos têm. A análise da introdução do livro dos Espíritos, em conjunto com a questão número 597, traz a informação de que os animais têm sim inteligência e o que nos difere deles é o senso moral, que como humanos somos dotados. Evoluímos como pequenos átomos desde o reino mineral em busca da antiguidade, da angelitude, e nesse processo passamos pela fase animal neste planeta ou em outros planetas. E enquanto isso, estagiamos nessa jornada. Somos deuses para estes pequenos amigos que se encontram em estágio evolutivo anterior ao nosso, solicitando-nos cuidados, amor, orientação para a sua própria evolução. É interessante a gente falar isso, porque a pergunta era, animal tem alma? Então, de acordo com os estudos que a gente já fez, o princípio inteligente ou espírito são duas coisinhas ligadas. O senso moral ou a racionalidade moral é algo do homem, do ser humano. O restante, que não é assim, é instinto. Então, não quer dizer que não seja uma inteligência. É limitada a inteligência? Sim, é limitada essa inteligência. Mas ela existe e ela é comandada instintivamente por aquilo que é necessário para aquele ser vivo. Vamos lá, eu não vou falar ser humano, eu vou falar ser vivo, porque aí vai englobar todos nós nessa jornada, certo? Então, de acordo com o kardecismo, Deus fez o homem como uma luz, né? Criou ele ignorante, criou ele
simples e inocente. Quando ele é criado, que nós já falamos sobre a criação dos espíritos, ele não é criado humano. Ele é criado como uma essência que vai habitar um corpo, que vai evoluir até a condição humana. Da condição humana, ele vai evoluir para outras condições que já não são mais materiais. Então, o estágio final, até então compreendido por nós no planeta Terra, é que o homem é a última etapa até que o espírito consiga ascensões evolutivas maiores. Então, isso é muito importante citar. Isso é importante citar porque ele cai nessa questão aqui, ó. Questão 598 do Livro dos Espíritos. Deixa claro que os animais preservam sua individualidade após o desencarne, ou seja, não há dúvidas de que houve grande engano ao afirmar durante tantos anos que eles compõem a chamada alma-grupo no mundo espiritual. E nem poderia ser diferente, pois significaria a perda total da evolução conseguida durante todos esses anos de existência terrestre e todo o aprendizado obtido, contrariando assim as leis divinas sobre a progressão dos espíritos e dos mundos. É interessante, é importante falar sobre isso. Quero que vocês entendam uma coisa. Fulano de tal, o cachorrinho dele morreu. Aí vai uma médium na casa dessa pessoa e vê esse cachorro lá. Aí fala assim, tá vendo? O cachorro não vai embora, o cachorro fica na casa. Não, gente, compreendam umas coisas. Aquele animal vai passar por tal resgate, por tal isso, por tal aquilo, por isso que ele tá ficando naquele ambiente. Não, não existe isso. Não é ainda compreensível para nós como é que funciona esse mecanismo. Mas o que é compreensível e que acontece com a maioria dos animais é o seguinte: ele desencarna, passa pelo processo de erraticidade normal, porque ele não tem expiações, ele é instintivo, e em seguida ele já é encaminhado para uma nova reencarnação. Ele somente, a essência, segue a escala evolutiva. Então ele vai começar como micro-organismo na água e vai terminar, vamos supor, como gorila, que é o mais inteligente, que já está mais próximo do organismo humano. Então nós temos que entender que o espírito evolui de acordo com a necessidade e a escala evolutiva que ele está alcançando, até ele chegar nesse ponto aonde ele vai migrar para um outro planeta, onde há animais que se aproximam mais da inteligência humana e vão se qualificar como racionais. Aí eles estão entrando para um processo da inteligência se tornar racional, número 1, e com senso moral. Por quê? Porque o restante ele já conquistou. Se você observar, um dos animais mais cuidadosos que existe com os filhotes na natureza é a baleia. A baleia cuida do filhote com um amor, com um carinho, com uma dedicação. Você fica assim apaixonado quando você assiste aqui. Sabe? Então, o que acontece, gente? Acontece que você simplesmente evolui. Nesse momento, quando você compreende que o animal tem um senso inteligente, ele tem uma essência inteligente, ok? Mas ele não tem um senso moral. Então ele é um espírito em evolução como todos nós. Você evolui quando você compreende isso. Nesse momento que nós temos a compreensão da consciência, a gente entra na questão número 600, né? Que ela soluciona. Quando encontramos a informação de que, uma vez desencarnados, os animais não são espíritos errantes, pois não têm livre vontade, e como já foi dito, senso moral, né? Além de não necessitarem de expiações, né? Isso está na questão número 602 do Livro dos Espíritos.
Alguns permanecem no mundo espiritual, onde estagiam por mais tempo, auxiliando nas diversas atividades dos trabalhadores, tais como resgates e ensino. Mas a grande maioria, como eu disse, reencarna de maneira muito rápida, justamente por não terem a consciência que lhes atormenta após o desencarne. Olha, é também no capítulo do Livro dos Espíritos que nos é esclarecido que os animais se comunicam entre si de uma maneira que não conseguimos imaginar e que em mundos superiores à Terra, não somente os homens são mais avançados, mas também os animais, e que estes últimos lá dispõem de meios de comunicação também mais desenvolvidas. Então, se você estudar todo o Pentateuco espírita, né, é possível concluir que os espíritos informaram Kardec sobre essa questão de maneira muito ampla. E quando se referem aos seres humanos, especialmente, eles trazem suas respostas com termos como homens ou humanos. Porém, existe um imenso número de respostas com termos como seres. E a estes devemos também deter o estudo, ou seja, encaixar os animais nessa história aí. Porque é para estes companheiros de jornada terrestre há disposições em todos os estudos. Olha, tem uma obra de Chico que chama Alvorada do Reino. Emmanuel diz: no reino animal, a consciência, a feição de crisálida, movimenta-se em todos os tons do instinto, no rumo da inteligência. Olha que interessante isso. Então, se nós somos espíritos em evolução, viemos de uma evolução dos animais, e nós somos os predadores dos animais, significa que nós estamos matando os nossos semelhantes. Interessante isso, né? Ou seja, temos que apoiar os veganos. Temos que apoiar os veganos. É errado comer os animais. Os animais não estão no planeta para que a gente consuma os animais. Eles têm funções orgânicas para a natureza. Mas a cultura humana transformou isso em consumo, em necessidade. Tem uma frase de Leon Denis que é fantástica. Ela fala assim: a alma dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e acorda no homem. E Emmanuel completou: e transcende no anjo. Então, a conclusão que nós chegamos, inclusive quando analisamos o consumo de carne, é que eles, os animais, estão bem cumprindo sua parte no que diz respeito ao aprimoramento do seu espírito. Agora, nós, seres racionais, no entanto, deixamos muito a desejar, pois, tendo a capacidade de raciocínio sobre questões morais, ainda desconhecemos o quanto estes amigos podem nos ensinar e, pior, permitimos que sejam explorados e subjugados por nossos caprichos, que é o pior de tudo. Gente, o animal, ele sente a tristeza, ele tem emoção, ele sente a tristeza, ele sente alegria, ele sente euforia, ele tem medo, ele tem pavor. Nós temos provas disso. Todo mundo vê assim: gente, matou o cachorrinho, matou o gatinho, oh meu Deus, matou o hamster, matou o furão, sabe? Matou o bichinho. Mas ninguém fala assim: gente, matou o boizinho, matou a galinha, matou o galo, matou o peru, matou o pato. Por que não fala? Porque você vai no supermercado comprá-los mortos para pôr na geladeira para você comer. Então, é fácil conviver com isso? Não é, porque a gente aprende isso desde pequeno, uma cultura social que nós aprendemos que é certa. E, no entanto, não está certa. Está errada. Porque nós estamos simplesmente consumindo o corpo daqueles espíritos que estão evoluindo e que vão chegar no nosso nível de evolução. Ou seja, nós já fomos bichinhos e fomos comidos por alguém.
E é mais interessante que nós somos bichinhos, é que a gente vê a manifestação da aproximação desses animais, o que está levando o homem a se tornar consciente de que não deve depredar os animais. Você sabe o que é? É o aumento dos pets no mundo. Vocês sabiam que hoje existem 41 milhões de bebês no ano 2020? 41 milhões de bebês no mundo, certo? Sabe quantos pets tem? 71 milhões. Existem casais que falam e até publicam nas redes sociais que preferem 1000 vezes ter um cachorrinho, ter um gatinho, do que ter um filho. Porque tem o filho cresce, dá problema, fica revoltado e aí gera um monte de problemas. Olha a justificativa. E aí acabam não dando a oportunidade de um espírito de evoluir. Concordo, mas ao mesmo tempo, esse movimento, uma hora ele vai parar e o povo vai continuar reproduzindo. Mas uma hora ele vai parar porque a conscientização mundial vai estar equalizada, vai estar igualada, e todas as pessoas vão entender que os animais servem para o auxílio dos serviços domésticos. Se você ler um livro que chama Esperança da Luz, que é uma espécie de continuaçãozinha de Exilados de Capela, você vai descobrir que os animais desse planeta mais evoluído, que já está em processo de regeneração, inclusive ele está no sistema de Cocheiro, na galáxia do Cocheiro, os animais lá, eles são utilizados como babás, como domésticas. Os animais têm as suas funções em limpar as ruas, em preservar a natureza. Eles funcionam como cuidadores de áreas de reserva natural. Olha que lindo! Uma outra função. Ninguém consome os animais. Por quê? Porque a ciência lá já está tão desenvolvida que o alimento, aquilo que está faltando para o homem, ou seja, no corpo físico, são feitos suplementos alimentares, movimentando apenas produtos químicos. E eles se alimentam de coisas de alma coletiva, vegetais, plantas. Sem agredir essas plantas, eles se alimentam dos frutos. Então você vê que essa sociedade caminha para uma evolução magnífica, gente, maravilhosa, certo? E isso é muito mais importante do que essa depredação que nós praticamos no nosso planeta. Antigamente, hoje em dia está sendo proibido, mas a caça à raposa na Inglaterra era um dos atos mais cruéis que você pode assistir, sabe? É muito triste. O bichinho fica com o coraçãozinho disparado. Algumas raposinhas não morrem, não é porque levou um tiro, não. Elas morrem de infarto, pelo medo da fuga. Nós temos isso nos nossos animais de estimação. Então, vamos tratar esses animais com amor, com carinho. Vamos pedir desculpa para aqueles que ainda não venceram essa condição de se alimentar pela cultura social dos animais. Quando você for fazer, sabe, pede desculpa e licença para poder consumir aquele corpinho e encaminha esse espírito para uma altitude melhor de evolução. E vamos procurar respeitar a natureza. Não sejamos coniventes com atos de violência contra animais, não sejamos coniventes com atos de violência contra o meio ambiente, porque nós necessitamos disso. Vou fazer de novo de importância, muita importância, o comentário de uma grande amiga minha. Prestem atenção. Se nós retirarmos os seres humanos do mundo, os animais, as plantas e os minerais vão sobreviver muito bem. Mas se nós tirarmos eles e ficarmos só nós no mundo, é bem capaz que a gente não dure muito tempo, nem 2 dias. A gente acaba morrendo. Então pensa nisso. Espalha essa informação. Fala para as pessoas.
Vamos respeitar o meio ambiente e vamos ter uma coisa na nossa mente. Os animais têm sim uma alma. Eles sofrem. Não maltrate. Eles sofrem. E quando eles desencarnam, eles vão para a erraticidade e em seguida reencarnam novamente. Eles são até mais felizes que nós, que alcançamos a razão e o senso moral, porque eles não precisam se justificar através de nada e não têm uma consciência que vai cobrar deles as falhas cometidas por escolha própria e não por instinto. Eu acho que é uma mensagem que vai ficar para todos vocês e, com certeza, aprendam, ensinem e passem para frente, porque os animais são importantes para nós, porque somos animais também. Não é verdade? Gente, não esquece de curtir nossa página no Facebook, Espirais de Luz, se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho e vem com a gente que a gente está online aqui no Zoom, sempre à disposição para vocês. Beijos de luz e até a próxima.